Falar de adoção é falar da vida de cada um de nós, não é verdade, Mônica? Porque a Bíblia diz que nós somos filhos adotivos, né, do Pai. Com certeza, não existe separar a adoção, né, só para crianças, só para adolescentes aqui nessa terra. A adoção começou primeiro conosco, né? Deus e a gente. Ô, Mônica, quero te agradecer, inclusive, tu me perdoa. Eu já entrei na conversa contigo aqui. Muito obrigado, viu, por ter vindo ao programa. Prazer é meu. Na realidade, foi muito interessante essa pauta do programa, porque o programa ele é um programa formal, mas ele tem um quê de informalidade. Só para você de casa saber como é que foi montada essa pauta, eu sou amigo da Mônica nas redes sociais, irmão em Cristo, conheço a Mônica há muito tempo. E a Mônica um dia mandou uma mensagem para mim, foi Instagram, não lembro qual foi o canal. Não, no Facebook. No Facebook. E foi muito interessante, quando ela mandou a mensagem, eu falei, gente, isso é de Deus. Rapidamente, como é que foi a mensagem, Mônica? Você lembra? É porque eu tinha ido no seu programa, né? No rádio? No rádio, E aí uma pessoa escutou, eu estava falando sobre adoção e ela queria adotar. E aí lá na rádio eu falei o número, ela ficou gravando na mente, porque estava sem jeito de anotar. E aí me procurou, eu fiz o atendimento do casal e aí eles adotaram uma menina linda. E aí eu fui no aniversário agora de 2 aninhos dela e ela me passou as fotos pelo Face e a coisa mais linda. E ela falou lá, eu já tinha esquecido do detalhe também, que o processo tinha iniciado através da rádio. Aí eu falei, no programa do pastor Cássio. Aí quando eu vi essa mensagem, né, a Mônica mandou a mensagem, falei, Mônica, vamos voltar lá. Agora eu tô na TV, né, não tô mais no rádio, por enquanto, porque eu acho que a gente vai voltar pro rádio também. Mas eu falei, vamos voltar para a TV, Mônica, porque a adoção é um tema que não pode se calar no meio da igreja cristã. Falei, não vamos, porque vai ter outra pessoa lá que vai ver nosso programa, ouvir nosso programa e ser tocada. Mônica, por que adoção? Por que a adoção entrou na sua vida? A adoção entrou quando eu adotei 2 gêmeas recém-nascidas, 1 mês e 20 dias, vindo já assim de um processo de muita dor pela ausência de filhos, mas também tinha uma coisa, não entendia a questão da adoção. Eu era uma pessoa cheia de preconceito em relação à adoção. Até Deus tratar isso comigo, me mostrar realmente que Ele era o Deus, Ele é o Deus da adoção. Até Ele se revelar a mim, né, me contando tantas coisas, me mostrando na palavra. Porque às vezes a gente lê, mas né, não percebe ou não tem aquele entendimento ali real. Então, conhecer esse Deus da adoção, saber que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, né, e das viúvas, mas que isso está na essência dele. E aí eu comecei a ver que tudo, para mim, hoje na Bíblia, o tema principal é sobre adoção. Eu falei, como esse Deus que é conhecido como o Deus do impossível, como o Deus do amor, às vezes as pessoas não ligam que Ele é o Deus, né, não entendem que Ele é o Deus da adoção. E eu pensei, se eu fui adotada, nessa época, pastor, eu nem sabia que eu tinha sido adotada. Eu não conhecia, sabe? Eu não tinha entendimento nenhum em relação a nada de adoção. Aí que eu descobri, puxa, Ele me adotou do jeito que eu estava, né? Cheia de pecados, cheia de erros, de medos. Na idade eu já estava já era na faixa de uns 30, adulta. Então assim, e Ele me amou do jeito que eu estava. E aí eu percebi também que a adoção transforma as vidas. Transforma, né? Então Ele conseguiu transformar a minha vida. Me passou para um outro nível de vida. Meu nome foi escrito ali no livro da vida. Aleluia. Meu nome foi mudado, né? Então assim, aí eu entendi, se eu fui adotada e esse resgate transformou, por que não adotar? Por que ter medo? Por que ter preconceito? E aí o amor dele me alcançou, mostrou para mim que eu poderia amar outras vidas e tudo começou assim. Você não tinha filhos biológicos? Não Mas porque não podia? Porque não queria? Não, tinha um quadro de esterilidade, entendeu? Havia esse quadro de esterilidade. Então, por causa disso, era impossível a gravidez, né? Então, aí eu recebi um conselho de adoção para adotar, só que isso não entrava na minha cabeça. Para mim, só servia se fosse filho biológico,
Aí, quando tudo aconteceu, né, de ter esse entendimento, dessa revelação, de ter a certeza que o que eu estava fazendo estava no coração de Deus. E que Ele precisa de famílias para poder resgatar essas vidas, mudar a história, como Ele faz com a gente. O Salmo fala, né? Deus faz com que o solitário viva em família. Olha que lindo. Salmo, né? É. Mas vem cá, você, além das 2 meninas, você tem mais um menino? Aí veio o milagre depois, né? Um outro milagre, né? Porque as meninas, assim, um verdadeiro milagre. Porque hoje eu até estava falando isso com o meu filho no carro. Quais eram as chances que eu tinha de adotar gêmeas, porque o meu sonho era adotar gêmeas. Ah, é? Não sabia? Era um sonho, assim, pensa no maior sonho que você poderia ter, era esse. E aí Deus, pastor, fez assim aquilo que estava no meu coração. E me deu as gêmeas. E eu nunca mais pensei em ter filhos, em gerar, porque a partir daquele momento eu já estava 100% satisfeita com as meninas, com a Isabela e com a Gabriela. E 7 meses depois eu descobri que estava grávida. Que loucura! E o filhão tá aí? Tá. Moço já? Ele vai fazer 17 e elas fizeram 18. Que delícia. Estão lindas, eu vi a foto deles na rede social. Estão lindos, os 3 estão lindos. Mas, Mônica, quando eu lhe conheci, foi antes de você fazer o Carisma. Eu já te conheci antes como Mônica. Sim. A Mônica, que tinha as filhas e tudo. Aí, durante o Carisma, a gente teve um contato maior, porque a Silvia dava aula, eu também dava aula no Carisma. E eu vi, falei, gente, ela gosta de adoção mesmo. Mas parece que durante o Carisma, essa experiência que você teve com as meninas, ela tomou uma proporção muito maior durante o seu sermão de prova, não foi isso? Foi isso mesmo. Porque aí as meninas nasceram e é claro que eu conhecia muitas pessoas, então, olha, suas filhas e tudo, aí eu contava tudo, né? Porque não tem como, eu não gerei, então você tem uma história, um testemunho para contar. E aí aquilo começou, assim, a gerar testemunhos em outras pessoas. Por exemplo, uma amiga adotou, aí a amiga já tinha uma história, né, um testemunho, aí era amiga da amiga. Às vezes, assim, era uma amiga minha, eu tenho uma conhecida, vamos lá para você poder... Ela está muito triste, aí, assim... Então, já tinha a Mônica realizando esse trabalho, né, na situação da adoção. Aí, lá no Carisma, a gente tem essa prova final e o tema era livre. É uma pregação, uma mini pregação, né? E aí, eu fui buscar de Deus. O que ele me falou? Vai falar sobre adoção. E aí, eu pedi uma ilustração. Porque eu acho que as pessoas, elas gravam tanto, né? Fica assim mais marcante, sim, até se recorda mais, né? Quando tem uma ilustração. Eu fiz isso à noite, esse pedido. Quando foi de manhã que eu acordei, pastor, o Espírito Santo, eu abri o olho e já me falou o que era para eu poder fazer. Que loucura. E essa ilustração impactou o auditório, os meus colegas seminaristas. Você pode contar rapidamente? É um negócio dos sacos, é isso? É assim, são sacos pretos, o saco de lixo mesmo, que aí eu coloco jornal e, por exemplo, garrafa, caixa de ovo, simbolizando o lixo. E aí, depois da pregação que eu fiz, né, ali naquele dia, com coisas que Deus tinha me falado, eu pedi que 3 pessoas fossem lá na frente, coloquei os sacos assim, para poder ir tirando o que tinha dentro do saco. Então, as pessoas começam a tirar esse lixo. E aí eu ia ministrando que o que estava ali era o lixo do lixo, era considerado uma escória, porque era vontade de Satanás sendo realizada. Só que chega num ponto, quando acaba o lixo, tem aquelas bonecas que são bebês, sim, parecidíssimos com bebês. Criança. Então, dá um impacto. E aí eles tiram o bebê de dentro, né? E foi aquela choradeira. E aí eu continuava falando que famílias cristãs precisam se levantar para adotar e fazer esse resgate através do amor. É até uma questão de entendimento da palavra, coisa que eu não tinha. E aí eu virei manchete, assim, no seminário, sabe? Por uma semana, todos os lugares que eu ia ali, no seminário, todo mundo comentava, Mônica, porque foi maravilhoso, Mônica, porque eu tô com uma pessoa que quer adotar, Mônica, porque eu resolvi adotar. E foi, assim, muito lindo. Aí eu falei, gente, tem alguma coisa acontecendo, porque não pode, foi demais. Aí eu fui buscar a Deus novamente e falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Tem algo mais? E foi incrível. Aí ele começou a me falar, eu peguei um papel, uma caneta e fui escrevendo todas as coisas que ele queria que eu fizesse através do adotar.
Então foi uma coisa assim, bem pentecostal mesmo, né? Deus falando. Que coisa. E qual foi o primeiro passo? Aí acabou que foi realmente assim, montar o projeto, né? Mas você foi orientada por Deus a fazer uma ONG? Não. Hoje o Adotar é uma ONG. Mas isso tem o quê? Acho que uns 2 anos. Naquela época eu estava em Lagoinha e, por coincidência, o pastor Márcio me procurou e perguntou em qual ministério da igreja eu queria trabalhar. Sim. Aí, dentro dos 200 ministérios, eu falei, pastor, não tem nenhum que eu gostaria, mas tem um que Deus acabou de me dar. E falar isso com o pastor Márcio é arrumar serviço. Aí foi assim, na hora. Aí eu fiquei numa sala lá na casa pastoral e a gente abriu o Adotar ali. Que coisa! E como é que foi a demanda? Você vai me responder, porque eu fico imaginando que muitas pessoas até acham legal, mas sabe aquela coisa legal para o outro, não para mim. Houve procura, como é que foi o começo e depois como é que está sendo hoje? Mas você vai falar para mim depois do intervalo, tá bom? Tá bom. Tá sendo rápido o papo, porque a conversa é muito boa com a Mônica, mas você vai ouvir um pouquinho mais depois do intervalo. Nós vamos e voltamos já já com o programa Mente Aberta. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, hoje conversando com Mônica Rodrigues, que é a líder do Ministério Adotar. Mônica, quando começou, imagino que você não tinha noção se iriam muitas pessoas, se iriam poucas. Como é que foi o começo do Ministério, a procura das pessoas, como é que foi a reação? Foi maravilhoso, porque assim me surpreendeu. Também, assim, Lagoinha é uma igreja, né, que com a TV, com a rádio, então, assim, isso tudo coopera demais. E aí as pessoas iam entrando, iam ligando, iam mandando e-mail, e assim, eu fiquei surpresa, sabe? Porque, inclusive, muitas pessoas cheias de preconceito, mas aí chegavam, a gente começava a conversar e chorava, a sala do Adotar era um choro só, sempre os casais choravam. Mas vem cá, você falou de preconceito, você admite que antes de Deus te dar as meninas, você também tinha preconceito? Todos! Quais os preconceitos são mais comuns, assim? Eu ficava pensando assim, pastor, não sei quem é o pai, quem é a mãe, né? O que aconteceu ali durante a gravidez, a gestação. Eu ficava pensando isso, assim. Mas deve ter muito, Mônica, porque eu já ouvi, né, várias pessoas dizendo o seguinte, exatamente isso, eu não sei quem era o pai, quem era a mãe, até da perspectiva não somente biológica, mas espiritual. E se o pai tinha um vínculo com uma religiosidade satanista, fez algum pacto, os candidatos à adoção, os pais, eles demonstram essa preocupação, e como é que vocês lidam com isso? Assim, essa preocupação é muito pouca. Muito pouco. Mas quando acontece isso, a gente acredita que Cristo, né, está aí para poder quebrar todas as coisas. Então a gente ora, a gente lê a palavra e ali consagra. Isso. Não é? Porque quebra toda a maldição. Quebra tudo. Quebra. Agora, eu imagino que ainda exista no Brasil, porque a gente sempre ouve isso, um perfil clássico de criança adotável. Isso tem mudado ou continua sendo a criança branca? Porque o perfil número 1 do Brasil continua sendo a menina branca, recém-nascida. Isso. De preferência de olhos claros e cabelos lisos. Mas, assim, tem mudado demais. Hoje, no Adotar, eu recebo casais que não têm nenhum problema para poder adotar, para poder ter filhos e querem adotar primeiro. Então, podem gerar, sim, mas entenderam tanto essa questão da adoção, que falam, não, nós vamos adotar primeiro e depois a gente vai ter um filho biológico. Como também já teve um filho biológico, e então agora eles poderiam ter o segundo, o terceiro biológico, não, agora a gente quer adotar. E aí acaba que esse perfil da menina, loura, branca, recém-nascida, já começa a crescer. A gente tem muitas adolescentes adotadas. Então, assim, são meninas de 16, de 17 anos, sabe? E isso, assim, é um milagre, né? Essa adoção tardia. Então, a gente tem visto que as pessoas estão tendo um entendimento e que é possível, sim, recomeçar, é possível adotar fora desse perfil. Então, também tem os pardos, tem os negros, grupos de irmãos. A gente tem, igual a bebezinha que foi adotada com microcefalia. E, assim,
é o xodó da família. O casal que adotou já tem 2 filhos adolescentes, não, já são jovens. E quando esse casal adotou, ele adotou na gestação ou adotou já nascida? Não, é sempre, porque assim, você entra no processo de adoção, depois que a criança nasce, que por algum motivo ela é retirada dos pais ou os pais não querem e entregam, né, para o juizado, então aí é que o casal vai conhecer. No Brasil não existe, porque alguns países tem isso, né, assim, um processo já na gestação. Não, aqui é sempre assim, através adoção legal através do juizado. Aí a criança é entregue para o casal, tudo lá no juizado. Ela nasce primeiro para depois começar esse processo aí. O que você acha, inclusive assim, a mente aberta a gente não acerta a pauta com o convidado, nós falamos do assunto, mas depois as perguntas... Mas me surgiu uma questão aqui, Mônica, você é advogada, a gente tem no Brasil, jabuticaba só tem no Brasil. E a adoção brasileira só tem no Brasil. Porque a adoção brasileira, né, falando de maneira muito genérica, é aquela adoção que você pega a criança para criar, cria como filho, mas não é sua filha legalmente. O que você pensa sobre isso? Você acha que é importante ter o registro civil lá do casal ou não? Mais vale criar? Essa adoção, eu acho que ela é uma adoção mais antiga. Né? Assim, por exemplo, na época da minha mãe, da minha avó, isso acontecia muito. Então, tem ali uma família com dificuldade, morreu o pai e a mãe, então eu vou te passar, você vai criar, e que eu odeio esse termo. Pega para criar. Pega para criar, irmã de criação. Eu falo assim, não, para tudo. Mas e aí não regulariza a situação, né? Então, mas hoje, assim, há um tempo atrás, porque hoje também não pode, existir essa questão da adoção brasileira, de que eu não quero a criança, eu sei que você quer, você e a sua esposa querem, né? Vocês têm esse sonho. Então, ao invés de eu entregar no juizado, o que acontecia? Eu vou passar para vocês. Essa era a adoção brasileira do tempo moderno. Entendo. Né? Mas ali fazia o registro no cartório, tudo direitinho também. Mas registra em nome do pai biológico e mãe biológica ou do... Não, aí passava, né? Depois, eu já até passei por uma experiência assim, já vi de perto. Aí a própria mãe biológica ia no cartório com os pais e ali mesmo passava, sabe? E depois foi mudada essa questão na nossa lei. Eu acho interessante isso, você poder optar, né? Porque às vezes você tem um vínculo com alguém, você conhece uma família e eu acho que eu não questiono isso, não. Essa segunda. Como é que é hoje? Porque dizem que as filas... que há muitas crianças a serem adotadas e muitos casais que querem adotar. Mas diz que o processo é muito burocrático. É mesmo ou não? É mito isso? Eu acho, pastor, que pega muito no perfil. Porque o mundo quer adotar o bebê. Né? E a gente, é isso que eu falei, tem outro tipo de perfil que está ali nos abrigos. Então, são crianças maiores, são os grupos de irmãos, né? E aí, assim, a partir de 5, 6 anos, já começa a ser verdadeiros milagres para poder acontecer. Porque as pessoas pensam assim, eu vou adotar bebê porque eu coloco do meu jeito. Isso. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Né? Ele já programou tudo. Por exemplo, assim, no meu caso, eu entendo que ele permitiu que a Isabela e a Gabriela fossem geradas, mas que ele sabia, claro, que não ia ficar ali, que elas seriam, né, para vir para mim, né, eu seria mãe das meninas e não ali aquela mãe biológica que gerou. Então é isso que acontece. Né? Ele conhece toda a história e ele tem o melhor para essas crianças, como para os casais também. Você falou de abrigo. O Adotar hoje tem uma relação muito forte com abrigos, não é isso? Sim, qual que é essa relação? A gente trabalha aqui em Belo Horizonte, são aproximadamente 53 abrigos. Uau. E assim, a demanda de voluntários é enorme. Então, eu até quero deixar aqui um recadinho, né, que se alguém quiser ser voluntário do Adotar, é ir visitar, amar, investir tempo, porque essas crianças estão sofrendo, elas são super carentes, sem oportunidade. Então, assim, a gente faz inúmeros passeios, são inúmeras oficinas e, de alguma maneira, eu sei que você pode nos ajudar. Então, procure, né, a gente, vai aparecer ali, né? Parece. Os contatos. E um testemunho até pessoal, não faço muito isso no programa, mas por um bom tempo da minha vida, eu estive muito envolvido com abrigos, né? E hoje essas ex-crianças são adultos. Eu encontro com eles, às vezes. Outro dia encontrei com um que trabalha numa grande rede de fast food, né? Ele me viu
Ele viu, o olhinho dele brilhou, ele veio, sabe, um carinho. Porque, gente, nós que trabalhamos com voluntários em abrigos, que ajudamos, a Bíblia diz isso, é melhor dar do que receber. Claro. Não é, Mônica? E às vezes, um presente. eu acho engraçado, assim, o voluntário pensa, eu vou lá porque eu vou abençoar, eu vou lá porque eu vou dar alguma coisa, mas isso vem, a gente. É verdade. A gente entra num abrigo de uma maneira e a gente sai de uma maneira tão diferente. Nós é que somos tão abençoados, sabe, assim, em pensar que a gente pode transformar vidas através do amor. Então, as nossas ações, elas acontecem todos os finais de semana. São inúmeras ações com inúmeras oficinas e, assim, é tudo de bom ser voluntário. O Adotar, ele, então, intermedia esse processo, dizendo qual abrigo está precisando de... Sim, aí a gente tem grupos, né, no WhatsApp, tudo, e aí a gente coloca... Tem um treinamento para poder ser voluntário, né? Então é um processo, é um treinamento, aí ele começa a ser voluntário e aí a gente especifica quais são as ações e ele pode escolher. Aquele que é, por exemplo, oficina de circo, dia da beleza, oficina de jogos, passeios externos. A gente está indo esse final de semana para um sítio. Então vão 45 crianças. Que delícia. Passar o dia. Então, assim, são inúmeras oficinas. Agora, corre o risco de alguém que vai ser voluntário para ajudar no abrigo, pegar gosto, querer adotar? Isso acontece? Corre todo o risco. Acontece, então? Acontece, aí entra no processo de adoção, né, assim, porque eu creio que o Espírito Santo muda tanto o nosso coração quando a gente tem contato com essas crianças, inclusive muda até perfil. Casais que já estão na fila de espera para bebê, adotam adolescentes. Sim. Adotam grupos de irmãos. Sim. Então, assim, é bom essa convivência, porque a gente percebe que aquela criança, ela é uma criança. O adolescente é um adolescente, mas assim, são vidas que precisam de nós, independente do tamanho, né? Independente da cor, independente da idade, independente do histórico, do passado triste. E assim, quando a gente começa a abraçar, pastor, tudo tem um sentido tão diferente para eles. Eles são curados através da nossa presença. É um trabalho, é um ministério terapêutico, né, Mônica? Ô, Mônica, eu quero te agradecer demais. O papo voou. Não acredito. Não estou acreditando. Nós temos que marcar mais uma vinda aqui. Quero você também no programa Hora do Almoço, tá? O bate-papo. Vamos sim, pra gente conversar mais um pouquinho sobre isso. Um beijo nas meninas, no filhão. Obrigada. Tá? Que Deus abençoe o seu trabalho. Está aparecendo na tela, apareceu durante o programa todo, os contatos do Ministério Adotar. É Ministério, a gente chama... É Instituto Adotar. Instituto Adotar. Nós somos uma ONG hoje. O Instituto Adotar. Olha, experimente, você vai ver que você vai pegar gosto. É bom demais ajudar as pessoas, ser voluntário. Mônica, obrigado, viu, querida? Obrigada a você. Deus te abençoe. Muito obrigado você de casa que ouviu essa conversa tão edificante com a Mônica Rodrigues sobre adoção, sobre o Instituto Adotar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, se envolva nesse ministério, nesse instituto, porque vale muito a pena. Te espero também no próximo programa Mente Aberta. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.